Fala galera do canal Assim é Fácil, tudo certinho? Pessoal, vamos continuar com nossas aulas de logaritmos e nessa aula em especial eu quero apresentar para vocês quando utilizar um logaritmo e como utilizar, ok? Então, a pergunta da aula de hoje cabe nessa aqui. Qual a condição de existência de um logaritmo? Meu amigo, vou falar para você, não vai ficar só na matemática para explicar isso daqui. Eu vou utilizar alguns conceitos químicos para que nós possamos ter uma ideia, um entendimento melhor, ok? Pessoal, vamos imaginar uma coisa. Ganhamos um quadro raríssimo. Vamos falar que esse quadro é de Johannes Vermeer, um cara famoso aí na área de arte. Então, recebemos esse quadro. Porém, não sabemos se esse quadro é verdadeiro ou falso. Contratamos um detetive para verificar qual é a autenticidade desse quadro. A pergunta é: como esse detetive vai fazer para descobrir se é verdadeiro? Pessoal, me acompanhe então. Na química, existem alguns elementos radiativos. Esses elementos radiativos, eles são estáveis e emitem radiação. O próprio nome diz, elementos radiativos, ou seja, eles emitem uma radiação. E dentre esses elementos, existe um chamado o elemento carbono 14. O carbono 14, ele é um elemento bem perigoso, porém ele serve para datar coisas bem antigas. Então, se hoje sabemos que um dinossauro viveu há 2 milhões de anos, é através desse elemento químico, o carbono 14. Deixa eu explicar como funciona esse elemento e os demais elementos radiativos também. Imagine que nós temos aqui 1 quilograma desse elemento carbono 14. Esse elemento 14, por ser radiativo, ele vai ficar emitindo radiação. Eu não me recordo se é uma radiação alfa, gama, beta, não sei. Porém, eu sei que ele emite radiação. Por ele ficar emitindo radiação constantemente, a massa dele vai diminuir. Concorda? Se fica saindo radiação, 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 a massa dele tem que diminuir. Não é uma coisa infinita. Ele vai perdendo. Então, após um certo período, ele diminui a sua massa. Ou seja, ele pode diminuir para meio quilo. O que acontece? Ele passa um certo período de tempo para diminuir a sua massa. E esse tempo nós utilizamos como? Numa equação exponencial. Então, através dessa equação exponencial, nós conseguimos determinar. E como nós vamos fazer isso? Me acompanhe, gente. Aqui temos uma coisa chamada de teste de meia-vida. O que é esse teste de meia-vida? Então, temos aqui o carbono 14. Temos uma amostrinha. Vamos colocar aqui 100 gramas dessa amostra. Após passar um tempo, ele vai diminuir metade da sua massa. Ou seja, ele vai ter 50 gramas. Ok? Porém, ele precisa passar um tempo para diminuir a metade. Por isso que é tempo de meia-vida. E para diminuir a metade de sua massa, se passa exatamente 5.730 anos. Exatamente isso. Por isso que nós sabemos a idade dos fósseis dos dinossauros, por causa do carbono 14. 5.730 anos é o tempo que ele leva para diminuir a metade da sua massa. Então, Vermeer, vamos imaginar aqui. Vermeer, faltou um M aqui, galera, mas tudo bem. Vermeer, ele nasceu em
1632 e morreu em 1675, ok? Nesse período aqui, ele fez algumas obras incríveis, né? E essa obra, nós estamos aqui embaixo, até escondi ela, aqui está, uma linda obra de arte. Essa obra tem que passar por uma análise do carbono 14. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar uma pequena amostra, pegar um pedacinho da tela para fazer a análise do carbono 14. Muito bem. Sabe-se que neste quadro possui exatamente 95,5% do carbono 14. É a quantidade que tem. Então fizeram a análise e determinaram que tinha 99,5% de carbono 14. Galera, nós estamos no ano de 2016. Se eu fazer 2016 menos, vamos pegar aqui uma idade aqui, vamos supor que esse quadro foi feito em 1655. Foi quando ele fez essa maravilhosa obra de arte aqui. Então, em 1655, Vermeer fez essa linda obra de arte em que nosso detetive está investigando. Então, estamos em 2016 e ele preparou esse quadro em 1655, significa que esse quadro foi feito há 361 anos atrás. Esta é a idade desse quadro, 361 anos. Pessoal, sabe-se que temos 99,5% do carbono 14. Nós temos que montar uma equação para tentar desvendar esse mistério. Então me acompanhe aqui, galera. Nós sabemos que temos uma quantidade total de carbono 14, certo? E nós queremos saber qual a quantidade inicial. Sabemos também que sempre diminui metade da sua vida. Também sabemos que temos o tempo de meia-vida de 5.730 anos do carbono 14. Então, o que a gente precisa fazer? Eu tenho a quantidade total do carbono, que é igual à quantidade inicial, vezes o tempo de meia-vida elevado ao período em que se teve. Então, galera, o que vai acontecer aqui? O carbono 14, ele vai nos dizer se é verdadeiro ou falso. Porém, somente essa equação exponencial não vai ser suficiente para a gente responder. Porque, observe, se eu tenho 0,5 elevado a um tempo que divide por 5.730 anos, que vai me passar exatamente 0,995, que é 99,5%, temos que tentar descobrir qual o tempo. Nessas condições aqui, essa equação exponencial fica extremamente difícil de se resolver. Por que fica difícil? Temos 0,5 e 0,995. Como nós vamos reduzir isso daqui para a mesma base para tentar resolver essa equação exponencial? Fica complicado. Para isso, veio o conceito de logaritmo. Para quando chegar numa equação exponencial e que nós não conseguimos resolver, vamos para o logaritmo. Assim se inventou o logaritmo. Então, acompanhe aqui. Nós temos 0,5 elevado a t sobre 5.730. Isso vai para log de 0,5 elevado a t sobre 5.730. Isso tem que me apresentar quanto? 99%, né? Ou seja, é log de 0,995. Ok? Então, vamos lá, galera. Vamos continuar aqui.
existem algumas propriedades que vamos aprender no decorrer dessas aulas de logaritmos. Então eu vou resolver ela direto e mais à frente você vai entender o que aconteceu, ok? Repare que nós temos um expoente no logaritmo. Existe uma regra, uma propriedade do logaritmo, que nós fazemos o seguinte: derrubamos esse expoente. Eu gosto de falar que é a regra do tombo. Então, t sobre 5.730 vezes o log de 0,5, que é igual a log de 0,995, ok? Muito bem. Continuando a nossa resolução aqui, nós vamos ter uma coisa interessante. Vamos lá. Vou passar esse logaritmo, já que ele está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, vamos ver o que acontece. Eu tenho t sobre 5.730, que é igual ao log de 0,995 dividido por log de 0,5. Ao resolver esse logaritmo, nós vamos encontrar o quê? Um valor muito pequeno, tá? Então, vejamos qual o valor desse logaritmo aqui. O que nós podemos fazer? Podemos tanto multiplicar em cruz ou dividir esse logaritmo. Como vamos dividir? Muito simples. Nós vamos fazer log de 0,995 dividido por log de 0,5. Ele dá um número muito pequeno, tá? Então, eu vou ter t sobre 5.730 igual ao que? 0,00723. Ou seja, eu vou pegar, multiplicar isso daqui, eu vou ter t vezes 5.730 vezes 0,00723, eu vou ter aproximadamente 41. Então, este quadro que nós ganhamos, que queremos ver se ele é autêntico, nós vamos dizer que ele é falso. Por que é falso? Porque esse quadro, ele deveria ter, na verdade, entre mais ou menos 361 anos. E ele tem apenas 41 anos. Então, esse detetive ele vai falar que o quadro é falso. Assim que nós colocamos em prática o logaritmo, é através de uma equação exponencial que não tem solução, se cria um logaritmo. Esse logaritmo é a solução de uma equação exponencial que é muito difícil de resolver, ok? Então, pessoal, espero que você tenha entendido como que nós aplicamos o logaritmo, para que ele serve, tá? Quero desejar para vocês que tenham um excelente estudos e espero vocês nas próximas aulas. Na próxima aula vamos ver algumas propriedades e resolver bastante exercícios, tá ok? Desejo um grande abraço, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau!